Carreiras está de volta. Hoje, o programa destaca a carreira de procurador de Estado, uma profissão da advocacia pública. Quem conversa com a gente é o procurador do Estado de São Paulo, Tiago Sombra. É um concurso difícil, Tiago? É um concurso, diria que complexo. É bem, não vou dizer que é dos mais difíceis, mesmo porque a dificuldade é algo muito relativo, mas é um concurso que demanda um bom tempo de estudo, né? Um bom empenho do candidato. É um concurso que tem várias fases, né? São quantas? Você tem a prova objetiva, a prova subjetiva, títulos e prova oral. Né? Então, você vê que é com banca, com defesa oral. Então, é um caminho um pouco árduo, né? Eu não gosto de falar de dificuldade, eu gosto de falar de empenho. O sujeito que se empenha bastante é um bom concurso. Meu nome é Helena, eu queria saber se essa carreira também pertence à AGU, se sim, como é que ela está classificada? Bom, na verdade a AGU, ela faz parte da advocacia pública, mas ela é da advocacia pública federal, né? Digamos que seria uma irmã das procuradorias, porque as procuradorias fazem as suas vezes, mas no âmbito dos estados. Então são duas carreiras irmãs, uma no âmbito estadual, a outra no âmbito federal. Cada uma com atuação distinta, com carreiras distintas, com organizações distintas. Meu nome é Fábio, eu gostaria de saber se o procurador do Estado pode escolher o Estado em que ele quer trabalhar. Fábio, na verdade, como se trata de uma procuradoria de Estado, inevitavelmente você atua dentro do Estado para o qual você fez o concurso. O que você pode é trocar de municípios dentro daquele Estado. A atuação fora do Estado se daria exclusivamente em Brasília por conta dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do TST. Mas, por força do concurso ser um concurso estadual, a atuação é exclusiva naquela esfera de atuação daquele ente político para o qual você fez o concurso. Quais seriam as matérias que teriam que ter maior dedicação? Bom, como se trata de uma carreira de advocacia pública e você atua na defesa da administração pública, do interesse público, basicamente, direito tributário tem que ter um conhecimento muito bom mesmo. Direito administrativo, direito constitucional, processo civil. Eu destacaria basicamente essas 4 áreas. Mas sem deixar de lado todas as outras. Mas no concurso também cai direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, difusos e coletivos, sobretudo porque a gente atua muito na área ambiental, né? Então tem que ter um conhecimento muito bom também de difusos e coletivos. E quanto tempo você gastou para se empenhar e passar nesse concurso? Bom, no primeiro você já passou? Não foi no primeiro, foi no segundo concurso, mas foi uma preparação de mais ou menos 1 ano. Eu não havia, como eu disse, eu não tinha o foco certo de ser procurador de Estado. Então a gente vai estudando e o que aparece, ou então aquilo que de repente nos chama a atenção, a gente acaba fazendo o concurso. Fiquei o ano de 2005 estudando praticamente o ano inteiro, né? Foi o tempo que foi suficiente para poder passar. E era o dia todo? Como é que era? Não, eu trabalhava no Superior Tribunal de Justiça, então eu tinha que acumular as minhas atividades de trabalho com as atividades de estudo. Particularmente, acumular com o trabalho é interessante porque diminui a sua ansiedade. Você tem uma outra atividade, você tem outros afazeres. Isso quebra um pouco aquela ansiedade do sujeito que passa o tempo inteiro só estudando. Agora, tudo depende de organização, né? Não adianta o sujeito ter 12 horas por dia, não se organizar e não conseguir estudar 6. O que eu acho que precisa é disciplina. Se você conseguir estudar uma quantidade razoável de horas por dia, se você está trabalhando ou não vai ser tão relevante. Então, qual é a dica que você dá para quem não tem esse privilégio de trabalhar com as matérias que pode cair no concurso? Disciplina e constância. Se você tem 4 horas por dia, que sejam 4 horas todo dia. Se você tem 3 horas por dia, que sejam 3 horas por dia. Mas que seja todo dia. Meu nome é Michele Milhomem e eu gostaria de saber como que é a qualificação e a atualização para a carreira de procurador do Estado. A atualização, Michele, basicamente ocorre por meio do centro de estudos das procuradorias. Quase todas as procuradorias têm um centro de estudos ou uma escola superior. E este órgão é responsável pela realização de cursos de aperfeiçoamento, por ajudas de cursos para aquisição de livros, cursos de idioma e coisas do gênero. Eu diria a você que a atuação na carreira de procurador de Estado é uma atuação permanente, sobretudo porque a legislação é muito variada e porque as áreas de atuação também são muito variadas. Então, é necessário uma especialização muito grande naquela área de atuação específica em que você exerce em um determinado momento. E depois que entrou, conseguiu. Ufa! O estágio probatório, qual seria esse tempo? Com a emenda 45, o estágio
sofreu uma alteração, né? Para as carreiras jurídicas, esse estágio probatório é de 3 anos, né? É um período razoável para que você demonstre se você tem ou não condições de permanecer numa carreira que necessita de um determinado desenvolvimento intelectual, uma postura ética considerável, uma atuação combativa, mas uma atuação precisa, né? E depois disso se torna vitalício ou não? Bom, vitaliciedade não é algo inerente à nossa carreira. Como eu disse, pela confusão que surge com a expressão procurador, muitas vezes se acredita que a nossa carreira tem vitaliciedade. A advocacia pública não tem vitaliciedade. Tá? Isso é inerente às funções do Ministério Público e da Magistratura. Significa que você é sujeito a processos administrativos disciplinares em casos de equívoco e a perder o cargo. Meu nome é Suzane e eu gostaria de saber como que acontece a promoção na carreira de um procurador do Estado. Suzane, a promoção é algo bem interessante. Ela ocorre por antiguidade e merecimento, né, alternadamente. Alguns estados, essa promoção é um pouco mais dinâmica do que em outros estados. São Paulo, basicamente, ela é um pouco mais dinâmica, só para citar o exemplo do estado de São Paulo, porque nós temos algo que é desvinculado da existência de cargos. Então, a promoção é um pouco mais dinâmica. Se ingressa no nível 1 e o último nível da carreira é o nível 5. Mas existem estados em que os níveis, essa carreira tem um número menor de nível. Meu nome é Ricardo, gostaria de saber quais são as áreas que um procurador de Estado pode atuar. Ricardo, como eu disse, a Procuradoria atua na representação judicial, extrajudicial, na consultoria e assessoramento. Então, as áreas são as mais variadas. Atua-se desde a área ambiental, patrimônio imobiliário, a área fiscal, que abrange as questões tributárias, a área judicial, que existem questões estatutárias, administrativas, trabalhistas. Você tem a consultoria e tem um assessoramento também técnico-legislativo. Tem uma série de áreas, né? Mas eu diria a você que a pluralidade de matérias é significativa. O bacharel em Direito, ele precisa ter algum tempo de prática para entrar na carreira? É uma boa pergunta. Até o concurso que eu fiz ainda não existia, né? Basicamente, o que a Constituição exigia da prática seria para os concursos da magistratura e do Ministério Público. E acho que a tendência, tanto no âmbito da Advocacia Pública Federal, da AGU, seja e suas carreiras, e da Advocacia Pública Estadual, é que isso também, em princípio, não seja exigido esse tempo de prática forense. Meu nome é Luiz Guilherme, eu gostaria de saber do procurador Tiago Sombra quanto que um procurador de Estado pode ganhar e o seu salário varia de Estado para Estado. Luiz Guilherme, por se tratar de 26 estados mais o Distrito Federal, os regimes de remuneração são dos mais variados. Alguns estados têm subsídio, outros estados verba honorário e outros estados o salário mesmo. Então, diante disso, a faixa salarial varia muito de um estado para outro. O que eu poderia te dizer é que essa faixa salarial inicial varia de 10 a 12 mil reais. Meu nome é Laura. Eu queria saber o que eu faço para ser bem-sucedida na carreira de procuradora do Estado. Laura, para ser bem-sucedido numa carreira de procurador do Estado, eu diria que você tem que ser uma pessoa atuante, envolvida com a sua carreira. A advocacia pública, como eu disse, é uma carreira recente. A Constituição de 88 tem 20 anos. A advocacia pública, nos moldes em que nós vivemos hoje com o Estado Constitucional, tem 10 anos. Então, acho que para que seja bem-sucedida, você tem que estar disposta a construir e fazer parte da construção de uma carreira. E se dedicar a ela, se empenhar, buscar sempre fazer o possível para que ela seja uma carreira de ponta. Mas, inevitavelmente, também, no que diz respeito ao seu aspecto pessoal, se atualizar e se envolver com os interesses da sua carreira. A minha principal dica para quem escreve são os articuladores textuais. Eu entendo que a gente precisa aprender a ler os textos de uma forma diferente, cuidar para que a gente consiga colocar o pensamento no papel com fluxo, com fluidez. E para isso você precisa dominar bastante as conjunções, os pronomes, enfim, os articuladores textuais, que faz com que a gente pegue um bom texto, consiga ler e consiga verificar que, além do conteúdo, ele tem propriedade vocabular e adequação gramatical. E no próximo bloco, mais detalhes dessa carreira e também dicas de livros essenciais para o estudante que quer entrar na área. Eu espero você.